Em seu primeiro dia de aula, o fracote de 17 anos rejeitou de cara a oferta da garota mais popular da escola para ficar com ele, mas para seu choque, a garota sinistra o seguiu até em casa. Ela até ofereceu 10.000 por hora, só para passar um tempo com ele. O garoto se perguntou como uma estudante poderia ter tanto dinheiro assim. Para provar, ela pegou seu celular, mostrando uma sequência impressionante de números no saldo. Um segundo depois, o celular dele vibrou. 10.000 dólares tinham acabado de ser depositados em sua conta. A transferência repentina o deixou dividido e abalado. Se seus colegas de classe descobrissem que ele se vendeu por dinheiro, ele seria motivo de piada para sempre. No entanto, 10.000 por hora era quase impossível de recusar. Bem quando a garota mais popular estendeu a mão para ele, ele não conseguiu engolir um amor comprado com dinheiro. E a rejeitou. Ele gaguejou que tinha perdido a cabeça por um momento. Prometeu devolver o dinheiro. E mandou ela ir embora. O rosto dela se contorceu de raiva. Ela sacou uma carta de tarô e a estapeou no rosto dele. Você já está morrendo? Qual o sentido do orgulho? Ela zombou. Então seus olhos ficaram selvagens. Já que você vai morrer de qualquer jeito. Long Shun, apenas me dê o seu corpo. Long Shun congelou de horror, sem entender o que ela queria dizer. No segundo seguinte, Lie Zhu agarrou seu braço, e uma força avassaladora o jogou no chão. Nenhuma garota normal seria tão forte. Ele podia sentir claramente, como se inúmeras mãos frias estivessem segurando seu braço. Olhando mais de perto, ele percebeu que não era a mão dela, mas um amontoado de mãos pálidas e fantasmagóricas. E bem na frente dele, Lie Zhu já tinha se transformado em uma garota fantasma pálida e assustadora. As pupilas de Long Shun dilataram. Isso não pode ser real, né? A garota fantasma cobriu o rosto timidamente, sussurrando que a culpa era dele por não ter segurado a mão dela antes. Ensopado de suor, ele ainda tentava se convencer. Talvez isso seja só um cosplay bizarro. Mas quando ele viu a parte de baixo do seu corpo, trêmula e distorcida, ele teve certeza de que ela era um monstro. Ela soltou o braço dele, mas sua voz era insistente. Uma última vez, ele daria o corpo dele para ela. Ela lhe deu apenas 3 segundos para decidir. E então começou a contagem regressiva. No momento em que ela começou, Long Shun se virou. Seu único pensamento era, corra. Quando ela chegou no 1, ele já estava correndo a toda velocidade. Vendo sua presa escapar, a garota fantasma se lançou atrás dele. Mesmo assim, ele ainda se agarrava à esperança de que aquilo era só um pesadelo. Mas no instante seguinte, ela esmagou o punho bem no meio de seu caminho de fuga. Enquanto ele tropeçava, a outra mão dela o levantou do chão como se fosse um boneco de pano. Só que, de repente, a parte de baixo do corpo dela escorregou numa casca de banana. Com um estrondo, os dois bateram com tudo no chão. E Long Shun conseguiu se soltar. A dor lancinante em suas costas, no entanto, era assustadoramente real. O coração de Long Shun disparou. Isso não era um sonho. Se ela o pegasse de novo, ele estaria morto. Ao se dar conta disso, ele disparou para um beco estreito sem olhar para trás. Ele pensou, num espaço tão apertado, ela não vai conseguir me seguir. Mas assim que ele desabou no chão, baixando a guarda, uma voz arrepiante surgiu atrás dele. Você achou mesmo que eu não conseguiria entrar? Ela cobria o rosto, com um olho frio espiando por entre os dedos, pairando bem acima da cabeça dele. Ela resmungou, irritada, o que você quis dizer com isso? É óbvio que eu sou magra o suficiente. Long Shun cambaleou, tentando se levantar para correr de novo, mas suas pernas estavam paralisadas de medo. Recusando-se a obedecer, a garota fantasma estendeu a mão, sua voz pingando malícia. Pobre Long Shun. Morando num porão imundo, sem paz. Você não tem escondido isso dos seus amigos por vergonha. Com uma vida tão miserável. Porque se dar ao trabalho de viver. Encarando a mão dela que se aproximava, Long Shun gritou desesperadamente por ajuda. Mas na rua vazia, com os carros passando apressados, ninguém lhe deu a mínima atenção. Ela agarrou o queixo dele, forçando seu rosto para cima. Ninguém vai te salvar, ela zombou. Pare de se agarrar à vida. Apenas diga, sim, e eu viverei o resto da sua vida por você. Bem quando ela estava prestes a assumir o controle total do corpo dele,
Long Shun de repente se libertou, arrancando o braço do aperto dela. Uma onda de energia bruta explodiu dentro dele, impulsionando-o para uma corrida frenética. Os olhos da garota fantasma brilharam com uma fúria carmesim. Avançando para cima dele com as garras, ela rugiu. Porque você continua resistindo. Eu nunca disse que ia te matar. Me dê o seu corpo e você será libertado, assim como o Ezu. Mas como Long Shun poderia acreditar nas mentiras dela? Ele apenas correu com mais força, dando tudo de si para escapar. No entanto, quando ele alcançou a saída do beco, ela arrancou o braço dele fora, encarando o membro de espada em sua mão. A expressão dela se contorceu em choque. Apesar de ter sido Long Shun quem perdeu o braço, ela ficou ainda mais furiosa, gritando. Seu corpo está arruinado. E agora? Ela socou o chão, furiosa. Suas emoções saindo completamente de controle. Deitado numa poça de sangue, a visão de Long Shun ficou turva. Ele sentiu a morte se aproximando. Olhando para trás, sua vida não parecia ter muito significado, de qualquer forma. A garota fantasma não escondia mais o rosto, perdendo completamente o controle. Se não posso ter você, então vou simplesmente te devorar. Ela abriu uma bocarra monstruosa e avançou. Mas, bem nesse momento, o som de passos chapinhando na água se aproximou. Um pequeno cão branco saltou diretamente para a sua boca escancarada. No mesmo instante, um clarão de aço perfurou o seu crânio. Com um único golpe, o corpo dela foi partido em dois. Uma figura imponente apareceu de repente na frente de Long Shun. Através da sua visão turva, ele viu o homem sacudir o sangue da sua lâmina. Então, o estranho falou calmamente. Ano de Jiaxin, mês de Ding Mao. Dia de Bingwu. Feliz aniversário, meu descendente. Quando Long Shun abriu os olhos novamente, ele estava encharcado de suor. Pegou o celular. Já eram 11 horas da manhã. A tela estava cheia de chamadas perdidas de colegas e até do seu professor regente. Em pânico, ele levantou-se de um salto. Como já é meio-dia. Ele procurou desesperadamente pelo uniforme, tentando se lembrar a que horas dormiu ontem. Então, uma súbita realização o atingiu. Ontem, Li Ezu tinha vindo procurá-lo. E o seu braço? Ele lembrou-se de ter sido arrancado por um monstro. Apavorado, ele verificou rapidamente o braço. Cerrou o punho. Perfeitamente intacto. Não havia nada de errado. E, no momento em que a confusão o consumia, a chamada do seu professor chegou novamente. Ele correu para a escola. No portão, havia uma estátua nua imponente. Um funcionário por perto resmungava enquanto mexia no mastro da bandeira. Que droga, essa coisa sempre é arrancada. Qual é o desgraçado que continua fazendo isso? Forçando a compostura. Long Shun abrandou o passo dentro do campus. Mas, no seu coração, um pensamento persistia. Será que Li Ezu também está aqui? No corredor. Os alunos já estavam a ir almoçar. Duas amigas de Li Ezu sussurravam, estranho. Ela está esquisita hoje. Ela nem leu nosso tarô ainda. Ao ouvir isso, Long Shun enrijeceu. Então, ela estava mesmo aqui. Ele caminhou até à janela e espreitou para dentro da sua sala de aula. Ela parecia completamente normal. A conversar com os colegas. Isso só aprofundou a sua confusão. Ele questionou-se se deveria confrontá-la diretamente sobre o que aconteceu ontem. Nesse momento, dois colegas atrás dele murmuraram. Só marginal aparece ao meio-dia, e a primeira coisa que você faz é procurar a namoradinha. A gente se preocupou à toa, seu otário. Long Shun abriu a boca para explicar. Não é nada disso. Mas, nesse exato momento, seu olhar se cruzou com o de Li Ezu. As pupilas dela dilataram-se em choque. Long Shun, apavorado, agachou-se imediatamente. Optando por fugir, ele arrastou-se pelo chão, avançando aos poucos em direção à sala. Não é o que eles estão pensando, ele queria gritar. Ontem, quando a conheceu, ele apenas tinha pego uma carta de tarô que ela tinha derrubado. Mas, no momento em que ele a devolveu, de repente, ela agarrou a mão dele, com as bochechas curadas de vergonha. Long Shun ficou perplexo. Por que ela faria isso? Mesmo assim, ela falou com naturalidade, adivinhando a data exata do seu aniversário. Então, ela perguntou se ele queria tirar uma carta de tarô para ver a sua sorte. Mas Long Shun não estava nem um pouco interessado,
com os colegas de classe brincando ao seu lado. Ele rapidamente se afastou da cena. A partir daquele dia, Lia Zhu tornou-se implacável. Ela declarava constantemente na frente dos colegas que era a namorada de Long Shun. E sempre que tinha tempo, ela corria para encontrá-lo. Ela até trouxe o clássico presente de confissão de estudante: leite com um bilhetinho pendurado. Isso convenceu a todos de que ela realmente era sua namorada. Não importava quantas vezes Long Shun recusasse firmemente. Ela nunca vacilou. No final, ela até o seguiu até em casa, levando aos eventos bizarros de antes. Long Shun sentia como se tivesse perdido a memória. Ele se lembrava de ter-se ferido gravemente, mas não conseguia se lembrar de como chegou em casa. E aquele monstro? O que diabos era aquilo? Se fosse apenas um sonho, seria mais fácil de aceitar, mas o registro de transferência em seu celular era inegavelmente real. Ele se perguntou: será que eu deveria perguntar diretamente a ela? Mas então balançou a cabeça. Afinal, ele não estava sem um braço ou uma perna agora. Mais tarde, ele foi chamado à diretoria por chegar atrasado. Assim que o professor confirmou que ele apenas dormiu demais, ele foi mandado de volta para a sala. No caminho, ele olhou a hora em seu celular. Bem quando pensava no quão pouco havia estudado hoje, Lia Zhu apareceu de repente de uma esquina. Assustando-o, ela explicou que não era sua intenção assustá-lo. Ela apenas ouviu que ele estava na diretoria e esperou por ele aqui. Long Shun ficou sem palavras. O sinal já tocou. Você está tratando perseguição como um hobby agora. Não consegue ser normal pelo menos uma vez. Mas então ele percebeu que o corredor ao redor deles estava completamente vazio. Nenhuma pessoa sequer, com as memórias do dia anterior em mente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele rapidamente deu um passo para trás, forçando a calma, e disse: espere. Vamos conversar em algum lugar com gente. Eu não estou com medo. É só para o caso de você se virar contra mim de repente. Lia Zhu se apressou em explicar, insistindo que tinha sido possuída por um fantasma na hora, mas enquanto ela continuava se desculpando, Long Shun de repente percebeu. A estátua do portão da escola estava bem aqui. Ela não deveria estar na entrada principal. Não estava aqui antes. Como apareceu de repente? Ele murmurou, incrédulo. No instante seguinte, Model. A estátua realmente levantou a parte de trás. Então, sem aviso, avançou direto na direção deles. Long Shun não teve tempo para pensar. O instinto lhe disse para correr enquanto acelerava. Ele gritou para Lia Zhu, perguntando se isso era mais um dos truques dela. Ela rapidamente gritou que não era, mas Long Shun não acreditou nela. Afinal de contas, ela não tinha feito a mesma coisa ontem. Ela tentou explicar, dizendo que nunca fora ela, mas sim um fantasma chamado espírito da donzela que estava por trás de tudo. Long Shun a cortou: cala a boca e corre. Com essa velocidade, ela vai nos pegar num instante. Foi então que ele avistou um carrinho de bolas de basquete por perto. Uma ideia surgiu. Ele empurrou o carrinho na direção oposta. Então, com toda a sua força, ele despejou a carga inteira de bolas de basquete no chão, na esperança de fazer a estátua tropeçar, mas a estátua não diminuiu nem um pouco a velocidade. Em vez disso, ela librou reflexos atléticos, dando um salto perfeito por cima das bolas espalhadas. Aterrissando com força, ela derrapou até parar bruscamente e fez uma pose impecável de braços abertos, como se estivesse esperando por aplausos. Long Shun gritou urgentemente para Zhu ir em direção a um lugar com muita gente. Mas ela parou de repente, vasculhando o próprio bolso. E, sob o olhar atonito de Long Shun, ela tirou um saquinho de algo que parecia feijão. Lia Zhu arremessou um saco de feijões diretamente na estátua que avançava. Faíscas de relâmpago piscaram nos olhos da estátua. No instante seguinte, ela atacou com uma velocidade ofuscante, desviando e rebatendo cada um dos feijões de volta. Long Shun agarrou a Zhu, que estava paralisada, gritando para ela: sua idiota! Que diabos você está fazendo? Ele a empurrou para fora do portão de ferro. Assim que a estátua nua se lançou para a frente, ele bateu o portão. Ambos ofegavam, tentando recuperar o fôlego. Eles olhavam fixamente, tensos, com muito medo de baixar a guarda. A estátua parou em frente ao portão fechado. Ela abaixou a cabeça e se virou lentamente. Mas, bem quando eles pensaram que ela tinha desistido, o mastro da bandeira ao longe começou a tremer violentamente.
A estátua voltou a atacar. Agora carregando o mastro. Claramente com a intenção de saltar por cima da barreira. Os olhos de Long Shun percorreram o lugar freneticamente, procurando algo que pudesse usar. Foi quando ele avistou um carrinho de lixo por perto. Enquanto isso, a estátua já tinha se lançado no ar. Seus movimentos eram graciosos como os de um atleta profissional. Bem quando estava prestes a aterrissar, Long Shun empurrou o carrinho com tudo para a frente, gritando para Li Ezu sair do caminho. Cronometrando perfeitamente, ele empurrou o carrinho. E a estátua mergulhou direto nele. O impacto derrubou o carrinho, espalhando pilhas de lixo que cobriram completamente a estátua. Um fedor rançoso e sufocante encheu o ar, fazendo tanto Long Shun quanto Li Ezu terem ânsia de vomito. Mas isso só enfureceu ainda mais a estátua. Antes que pudessem reagir, ela partiu para cima de Long Shun. Sua mão enorme se fechou firmemente em volta do pescoço dele. Com uma força brutal, ela o ergueu no ar. Aqueles olhos frios e cheios de ódio fitaram os dele. Ansiosa para despedaçá-lo, seu aperto se intensificou, com a intenção de esmagá-lo até a morte. Ao lado dele, Li Ezu vasculhava freneticamente seu bolso. De repente, ela tirou um cordão de contas de oração de Nogueira, gritando para a estátua olhar em sua direção. Ela arremessou as contas com toda a sua força. Para o choque dele, aquilo realmente funcionou. As contas de Nogueira atingiram o rosto da estátua e explodiram numa rajada repelente. A estátua gritou de dor, agarrando os olhos. Long Shun aproveitou a chance e se soltou enquanto ela ainda estava atordoada. Ele e Li Ezu fugiram às pressas. Assim que chegaram a um lugar seguro, Long Shun explodiu com ela. Por que diabos você não usou isso antes? Li Ezu acendeu silenciosamente um bastão de incenso. Calmamente, ela explicou que era um simples amuleto de proteção. Então, ela tirou um feixe de tiras de pano coloridas. Sob o olhar confuso de Long Shun, ela o rasgou bem ao meio. Ela amarrou uma metade em volta do pulso dele, dizendo que aquilo afastaria o perigo por enquanto, mas o avisou com firmeza. Não tire isso antes da meia-noite. Ele observava o estranho ritual dela. Long Shun zombou: você é louca ou o quê? Ela admitiu que era natural ele duvidar, mas insistiu que não tinha feito nada de errado. Ela só esperava que ele falasse com ela depois da aula. Long Shun a rejeitou na hora. Mesmo que você estivesse possuída ontem. E o de hoje tenha sido coincidência, e daí? Desde que me meti com você, só aconteceram coisas bizarras. Eu não quero mais ter nada a ver com você. Dito isso, ele se virou e foi embora. Li Ezu abaixou a cabeça, observando-o partir com o rosto cheio de decepção. O tempo passou rápido e, logo, a aula acabou. Long Shun correu direto para casa. Enquanto digitava o código da sua porta, ele notou a tira colorida ainda amarrada em seu pulso. O aviso dela ecoou em sua cabeça: não tire antes da meia-noite. Mas ele desdenhou, pensando que era só mais um truque, e a arrancou, jogando-a no lixo. Entrando em sua casa mal iluminada, ele acendeu as luzes e paralisou de choque. Havia um cachorro branco sentado silenciosamente em sua cama, depois dos eventos bizarros dos últimos 2 dias. Os nervos de Long Shun estavam à flor da pele com o cachorrinho à sua frente. Era um que ele havia pego da rua. Vendo seu estado deplorável, muito parecido com o dele, ele decidiu levá-lo para casa, pensando que estava com fome. Long Shun colocou um prato de salsichas no chão. Então, ele pegou seu celular, planejando pedir o jantar para si mesmo. Mas, para seu choque, o cachorro falou de repente: me dê algo melhor. Pare de me dar salsichas o tempo todo, mas tudo bem, estou morrendo de fome agora. Vou deixar passar. Assustado com a voz repentina, Long Shun se levantou num pulo, olhando ao redor da sala, confuso. Quem estava falando? O cachorro falou novamente: bem, parece que você finalmente pode me ouvir. Long Shun encarou o cachorro, ainda sem conseguir acreditar. Ele o levantou, virando-o de um lado para o outro, convencido de que alguém estava pregando uma peça. De repente, o cachorro latiu furiosamente: insolência. Foi quando Long Shun percebeu. Droga, o cachorro estava mesmo falando. Seu coração disparou. Estou enlouquecendo. Isso é esquizofrenia. O cachorro disse friamente. Parece que você ainda está negando a realidade. Mal havia terminado de falar,
quando uma gaveta próxima tremeu violentamente. Um pedaço de roupa manchado de sangue voou para fora, batendo contra Long Shun. Ele olhou para baixo. Era uma manga rasgada e encharcada de sangue. Aterrorizado, ele a jogou para longe. Memórias de seu braço sendo arrancado pela garota fantasma passaram por sua mente. Ele instintivamente agarrou seu braço com força, encarando o cachorro com medo. Ele exigiu saber o que era aquilo, mas o cachorro retrucou: "Quem é você? Porque você consegue andar e falar." Long Shun congelou. "Espere. Essa não deveria ser a minha fala." O cachorro continuou: "Vá buscar os outros. Traga aquela que me deu à luz. Preciso saber o que aconteceu na família." Long Shun murmurou: "Não há mais ninguém." Os olhos do cachorro se arregalaram. "O quê? A família se foi? Nenhum outro parente?" Long Shun se levantou, irritado. "Eu não sei, e que diabos você tem tagarelado? Desde o início." O cachorro o repreendeu por ser desrespeitoso, e então murmurou, confuso: "Pela forma como você reviveu depois de receber meu poder. Eu não deveria ter escolhido errado." "Então, o que exatamente aconteceu com a família enquanto eu estava fora?" Sua expressão de repente endureceu. Ele disse solenemente: "Garoto. Eu sou seu ancestral." Long Shun congelou no lugar. Se esse cachorro era mesmo seu ancestral, isso não significava que ele também era um cachorro. "Seu idiota!" O cachorro latiu com raiva. Saltando, ele disse: "Eu não sou um cachorro." Na verdade, o cachorro não estava falando de verdade. Era Long Shun quem conseguia ouvir a voz dele. Ele parou de discutir e disse friamente: "Não importa. Você ainda é um cachorro. Então, cão ancestral, Lorde, seja lá o que for. Queremos um ritual, um memorial. Eu não tenho dinheiro para isso. Vai encontrar outro descendente." O cão ancestral girava em círculos de raiva na cama. Vendo-o girar, Long Shun ficou inquieto, preocupado que ele fosse fazer xixi. Ele rapidamente apontou para o banheiro é ali. Mas o cachorro parou no meio do passo. Desta vez, ele não ficou com raiva. Em vez disso, sua expressão ficou séria. "Então a família não me venera mais." Long Shun franziu a testa. "Que família? Não sei de nada disso." "Você quer dizer parentes?" "Eu não tenho nenhum." O cão ancestral suspirou, dizendo que de agora em diante Long Shun teria que ajudá-lo. Long Shun o chutou da cama e esbravejou: "Não me importa se você é meu ancestral." "Fora." Deitado no chão. O cachorro latiu furiosamente: "Eu salvei sua vida. E é essa a sua gratidão?" Long Shun apenas resmungou um obrigado e depois ignorou, insistindo que era apenas um estudante sem grana, sem dinheiro e sem poder. Ele pegou o celular e começou a pesquisar cachorro falante. Bem nesse momento, as orelhas do cão ancestral se mexeram. Algo tinha chamado sua atenção. Suas orelhas se ergueram de repente enquanto ele olhava desconfiado pela janela. Um momento depois, ele latiu furiosamente para a escuridão. Long Shun franziu a testa com seu comportamento, perguntando: "O que foi agora?" "Porque você está latindo de novo." O cão ancestral rosnou. "Tem algo sujo lá fora. Você trouxe algo com você." Long Shun revirou os olhos. "Pare de falar besteira, não tem nada lá fora." De repente, o cachorro pulou em seu rosto, gritando: "Saia agora." Long Shun achou que ele estava apenas tentando assustá-lo, mas no instante seguinte um estrondo ensurdecedor abalou o ar, fazendo-o congelar no lugar. O cão ancestral puxava seu rosto freneticamente, gritando: "Rápido! Saia daqui! Sem escolha!" Long Shun correu para a escadaria com o cão ancestral em seu encalço, seguindo suas instruções urgentes. Ele a viu. A mesma estátua da escola de mais cedo. Agora, ela estava parada ameaçadoramente em sua porta. Apavorado, Long Shun se escondeu e sussurrou: "Essa é a estátua de bronze da escola." "Por que diabos ela virou um monstro?" O cão ancestral balançou a cabeça. "Não é um monstro. É um espírito." Ele explicou: "Espíritos habitam objetos inanimados, e é por isso que suas formas variam. Existem inúmeros espíritos nesta terra. Eles fazem parte da própria natureza. E, às vezes, a natureza tem um senso de beleza perturbadoramente refinado. Então,
Ele franziu a testa. Mas por que ele está com raiva de você? Espíritos costumam ser gentis. É preciso muito para provocá-los. Long Shun se lembrou do momento em que jogou a estátua na caçamba de lixo mais cedo. Ele começou a responder, insistindo que foi a estátua que atacou primeiro. Quando, de repente, o espírito de bronze arrombou a porta, avançando direto para cima dele. Graças ao aviso do cão ancestral, Long Shun se esquivou bem a tempo, evitando por pouco o golpe brutal. Não fique aí parado, rugiu o cão ancestral. Corra! Enquanto o cão ancestral se virava para encarar o espírito da estátua sozinho, ele não pôde deixar de perguntar: o que você está fazendo? O cão ancestral inclinou a cabeça levemente e retrucou: eu não te disse para correr. Ao ouvir isso, Long Shun parou de pensar e disparou em direção aos fundos. Enquanto corria, ele se lembrou do cão se proclamando seu ancestral. Será que ele realmente tinha algum poder? Enquanto isso, o espírito de bronze se ergueu de novo, se preparando para atacar. O cão ancestral bateu a pata no chão. No instante, uma energia violenta irrompeu. Raios vermelhos percorreram seu corpo. Sua mandíbula se escancarou, como se fosse estraçalhar o espírito. Mas, em vez disso, o cachorrinho só latiu furiosamente. Com um simples golpe, o espírito de bronze o arremessou longe. O cão bateu contra as paredes, rolando pelo chão. Finalmente, ele voltou cambaleando para o lado de Long Shun, fugindo junto com ele. Olhando para o cão, Long Shun exigiu: que diabos era para ser aquilo? O cão ancestral pareceu envergonhado e resmungou. Porque você ainda está aqui, Long Shun retrucou. Não faz nem 10 segundos que você me mandou correr. Afinal, que poder você tem? Ontem você se gabou de me salvar. Antes que ele pudesse terminar, o espírito de bronze avançou e agarrou Long Shun. Por sorte, seu uniforme escolar não estava abotoado, permitindo que ele escapasse. Mesmo assim, ele caiu com tudo no chão. O espírito de bronze encarou o uniforme rasgado em sua mão. Então, para o horror de Long Shun, ele vestiu o uniforme e, enquanto o fechava, um sorriso perverso se espalhou por seu rosto. Agachando-se, ele ficou em uma posição de corredor, sob os olhares atonitos de Long Shun e do ancestral canino. Ele disparou para frente como um velocista explodindo na largada, mas pouco antes de alcançá-los, selos budistas brilhantes surgiram do nada. O espírito foi arremessado para trás pela força deles. Tanto Long Shun quanto o ancestral canino congelaram em choque. Ali estava Li Yeshu, com uma mão pressionando uma caixa de som Bluetooth e a outra segurando seu celular. Símbolos budistas ondulavam ao seu redor enquanto seu celular tocava em volume máximo 8 horas de cânticos de sutra do mestre. A caixa de som trovejava com uma ressonância sagrada. O espírito de bronze desabou, contorcendo-se em agonia enquanto chamas envolviam seu corpo. Vendo a cena se desenrolar, Long Shun não pôde deixar de exclamar: o que é isso? É incrível! As chamas rugiam implacavelmente, queimando o espírito de bronze. Justo quando pensaram que ele finalmente seria destruído, o espírito de bronze atravessou o fogo escaldante. Seus olhos, afiados e assassinos, enquanto se levantava novamente. Li Yeshu congelou, recuando instintivamente, mas no instante seguinte, a estátua avançou. Seu punho furioso já estava a centímetros de distância. No último segundo, Long Shun se jogou na frente, usando seu próprio corpo para proteger Li Yeshu. O impacto esmagador jogou os dois no chão. O espírito de bronze então ergueu seu pé enorme, com um pisão brutal. Ele estilhaçou a caixa de som Bluetooth que tocava os sutras instantaneamente. As chamas que o queimavam começaram a desaparecer. Do chão rachado, ele pegou um punhado de escombro, esmagando os fragmentos em uma massa única. Ele se preparou em uma posição de arremesso de peso, sob os olhares horrorizados de Long Shun e Li Yeshu. Ele arremessou a pedra com força total. A barragem de estilhaço choveu sobre eles, impossível de desviar, atingindo cada centímetro de seus corpos. A força explodiu como o impacto de um míssil, detonando com um estrondo ensurdecedor. Rangendo os dentes contra a dor, Long Shun forçou-se a levantar lentamente. O espírito de bronze se aproximava, passo a passo. Long Shun gritou para Li Yeshu: precisamos fugir agora. Mas, em vez disso, ela pegou um bastão de incenso. Seu isqueiro faiscava e sibilava enquanto ela tentava desesperadamente acendê-lo.
surda aos gritos frenéticos de Long Shun. Naquele momento, o espírito de bronze ergueu um carro pequeno com as duas mãos. E o arremessou com tudo para cima de Li Yesiu. Furioso, Long Shun se ergueu com dificuldade e avançou contra ela, com cada pingo de força que lhe restava. Enquanto corria, ele rugiu. Você apareceu para isso, então deveria estar nos ajudando, ancestral. Com um salto desesperado, ele se atirou para frente, pronto para proteger Li Yezhu, mas no instante seguinte, sua visão mudou. De repente, ele se viu em um novo e estranho espaço. O mundo ao seu redor se transformou completamente. Li Yezhu, o espírito de bronze e até o ancestral cão. Todos haviam desaparecido. Enquanto olhava ao redor, confuso, uma voz repentina o assustou. Então, você finalmente sentiu a urgência. Instintivamente, Long Shun pensou que era o ancestral cão falando. Mas quando se virou, viu um homem vestido com trajes antigos. Incomuns parado diante dele, Long Shun perguntou, perplexo. Quem é você? O homem respondeu calmamente. Você nem consegue reconhecer minha voz, descendente. Long Shun encarou o rosto incrivelmente belo do homem. Até que ele se transformou, sobrepondo-se ao rosto familiar de um cão. Seus olhos se arregalaram em descrença. Você é o ancestral cão. O homem assentiu. Sim, sou seu ancestral, ele continuou. Na era primordial, existiam 12 deuses. Eu era aquele que governava os dragões. O deus dragão Shun. Dito isso, ele agarrou a mão de Long Shun. E, em um instante, um brilho ofuscante explodiu. Conforme o poder radiante surgia, uma arma começou a tomar forma na mão de Long Shun, e uma voz ecoou. Agora, deixe-me emprestar minha força a você. No momento em que as palavras desapareceram, sua consciência voltou bruscamente à realidade. A lâmina de luz já estava se formando em sua mão. Bem quando o carro estava prestes a cair, a lâmina brilhante ganhou vida, cortando o veículo limpamente em dois. O espírito de bronze se agachou no último segundo, evitando o golpe fatal. Embora seu uniforme tenha sido rasgado, Long Shun, no entanto, foi arremessado ao chão pelo recuo. Olhando em choque, ele murmurou. O carro. Ele se partiu ao meio. O ancestral cão rugiu, o que você está fazendo aí parado? Levante-se e derrote-o. Mas quando Long Shun tentou erguer a lâmina, percebeu que era pesada demais para levantar. O espírito de bronze avançou novamente com um ataque brutal. Ele arremessou Long Shun contra uma pilha de escombro. Bem quando se preparava para outro ataque, um burrão veloz passou por ele, e o cão ancestral saltou, cravando os dentes no rosto do espírito. Garoto, agora é sua chance. Mas, em vez de atacá-lo, Long Shun agarrou a lâmina e disparou na direção oposta. O espírito de bronze arrancou o cão de seu rosto com um rosnado furioso, e então, com um passo violento, ele saltou alto no ar em direção a Long Shun. O desespero forçou Long Shun a brandir a arma com toda a sua força. Mas, mais uma vez, o espírito se esquivou com o mesmo movimento evasivo. Ao lado, Li Yezhu segurava 2 bastões de incenso, gritando para encorajá-lo com todas as suas forças. Mas a lâmina pesada era demais para Long Shun. Ele só conseguia agitá-la descontroladamente. De repente, a arma escapou de suas mãos. O espírito de bronze desviou sem esforço enquanto a lâmina passava voando. A arma giratória atingiu um vaso de plantas no topo do muro, e uma explosão de pétalas voou para todos os lados. Flores coloridas flutuaram entre o caçador e a presa. O espírito de bronze paralisou. Seu olhar fixou-se nas pétalas que caíam. Naquele momento, sua mente pareceu se afastar, levada de volta a memórias de um passado distante. O espírito de bronze já foi um atleta genial. Ele foi esculpido por um dos maiores mestres da nação. Na época de sua inauguração, ele era adorado, multidões se reuniam para tirar fotos ao seu lado. Ele se deleitava com os aplausos e a admiração. Mas, conforme o atleta envelhecia e desaparecia dos holofotes, a estátua também perdeu sua glória. Agora, contemplando as pétalas que caíam, o espírito parecia carregar a vontade persistente daquele homem, retornando mais uma vez à pista de corrida. Em seu mundo, a figura de Long Shun desapareceu completamente. Ele correu, rompendo as barreiras do estacionamento. Naquela pista fantasma, ele reviveu o momento de sua vitória. Ele mordeu a medalha de ouro, banhando-se nos flashes de incontáveis câmaras.
Ele lançou uma autobiografia, autografando cópias para os fãs. Posou com crianças e admiradores, sorrindo para as fotos. Naquele instante, ele cumpriu sua missão e realizou seu sonho. Long Shun e o cão ancestral se entreolharam, atonitos. Lee Ezu, com o incenso ainda nas mãos, tinha a mesma expressão perplexa diante de seus olhos espantados. A forma do espírito de bronze se dissolveu no nada. Long Shun murmurou, mas... o que acabou de acontecer? O cão ancestral respondeu calmamente. Ele alcançou seu propósito e voltou para o lugar a que pertencia. Ele acrescentou, como eu disse, espíritos não são necessariamente perigosos, desde que você respeite as regras deles. É por isso que eu perguntei mais cedo, lá em casa, se você tinha ofendido a estátua. A dor lancinante no peito de Long Shen o fez suspeitar que suas costelas poderiam estar quebradas, mas o cão ancestral o ignorou. Em vez disso, virou-se para perguntar se Lee Ezu estava ferida. Lee Ezu se remexeu, enrolando os dedos timidamente. Então, com uma súbita determinação, ela se ajoelhou diante do cão. Com reverência, ela disse: Você deve ser o ancestral do Long Shen, certo? Enquanto isso, os danos do lado de fora da batalha anterior se consertavam lentamente, como se nada tivesse acontecido. 3 crianças pulavam pela rua, rindo, completamente alheias ao caos que acabara de ocorrer. Ouvindo as palavras de Lee Ezu, o cão ancestral inclinou a cabeça. Então você consegue mesmo ver? Você era uma bruxa. Lee Ezu baixou o olhar e murmurou suavemente: Não, sou apenas a filha de uma bruxa. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto ela acrescentava: Da última vez, você me salvou da garota fantasma. Eu desmaiei e nunca tive a chance de te agradecer, então. Muito obrigada. Long Shen olhou para ela, boquiaberto. Espere, você também consegue ouvir esse cachorro? Quando ela assentiu, ele finalmente suspirou aliviado. Então eu não sou um coelho, afinal. O cão ancestral se me cerrou os olhos. Então, como você sabia que eu era o ancestral do Long Shen? O rosto de Lee Ezu ficou escarlate. Porque a semelhança é muito grande. Ela timidamente inclinou a cabeça e sussurrou: Você não vê a verdadeira forma do seu ancestral. Long Shen. O cão ancestral estufou o peito, orgulhoso. Claro que ele me vê, bonito e arrojado. Não é à toa que as moças ficam sem jeito. Long Shen revirou os olhos, pegou um espelho e o levantou. É um verdadeiro galã. Enquanto eles discutiam, Lee Ezu levantou o celular. Olhem para isso na tela. Long Shen se viu com um filtro. Um coelho animado mastigando uma cenoura. Quando o cão ancestral se virou, até mesmo o ar vazio acima de sua cabeça exibia o mesmo filtro. Long Shen quase teve um troço. E não importava qual filtro Lee Ezu tentasse. O ar estranho acima do cão também o exibia. Long Shen estendeu a mão para tocar, mas não havia corpo para sentir. Depois de um momento de confusão, ele suspirou. Já são 9 horas. Por que você não vai para casa? Lee Ezu sussurrou: Eu não posso voltar. Long Shen tomou um gole de água. Por que não? O rosto dela se entristeceu. Minha mãe. Ela também está possuída. Ela explicou que o espírito que assombrava sua mãe era tão poderoso que podia invocar a garota fantasma quando quisesse. Se ela voltasse para casa, seria possuída novamente e enviada direto para o Long Shen. O rosto dele empalideceu. Porque eu? Porque eles continuam vindo atrás de mim. Os olhos de Lee Ezu se fixaram nele, porque você é um general divino. Seu corpo é o que todos os espíritos desejam. Dito isso, ela pegou uma tigela vazia, encheu-a com água e disse: Esta é uma pessoa comum. Ela derramou a água completamente, levantando a tigela agora vazia. Ela declarou: E este é você. De agora em diante, mais e mais espíritos tentarão encher esta tigela. Lee Ezu admitiu suavemente que não soube como explicar antes. E foi por isso que ela ficou em silêncio. Mas agora, ela deixou claro. Os espíritos desejavam desesperadamente o corpo de Long Xin. O cão ancestral interveio, com um tom frio. Você ainda não percebeu. Tudo isso aconteceu por sua causa. Imediatamente, memórias de como ele havia repreendido Ezu passaram pela mente de Long Shen. A vergonha apertou em seu peito.
Afinal, antes de seu aniversário. Nada parecido com isso jamais havia acontecido. Naquele momento, Lia Zhu caiu de joelhos diante do cão ancestral, implorando por ajuda. O cão ancestral, antigo e astuto, não precisou de mais do que algumas pistas para deduzir a verdade. A mãe de Li Zizhu deve ter confundido um espírito com um deus e começado a adorá-lo. Li Zizhu protestou rapidamente. Sua mãe não fez isso de propósito. Embora sua mãe administrasse uma obscura loja de adivinhação, ela sempre rezou com sinceridade. Até que um dia ela voltou da montanha, afirmando ter convidado o deus da água sagrada. A partir de então, o santuário antes vazio transbordou de visitantes. As reservas lutaram por um ano inteiro, e a loja de adivinhação ficou famosa por sua precisão. Mas para Lia Zhu, aquele suposto deus não passava de um demônio. Repetidamente, ela questionou sua mãe, apenas para ser espancada toda vez por insultar o divino. Ela tentou inúmeras vezes banir o espírito de sua mãe. Mas nada funcionou. No final, ela mesma foi possuída à força pela garota fantasma, invocada por aquele mesmo demônio. O cão ancestral murmurou, então é um espírito feiticeiro. Não é de admirar que os métodos comuns não funcionem. Então, seu olhar se suavizou ao olhá-la. Mas como você se arriscou para proteger Long Shun, é claro que vou ajudá-la. Lia Zhu curvou-se novamente, agradecendo-lhes profusamente. Logo depois, ela pegou um maço de lenços de papel, usando-o como travesseiro e deitou-se para dormir. Long Shun franziu a testa. Por que aqui? Se não pode ir para casa, porque não fica com uma amiga? Lia Zhu balançou a cabeça. Eu não tenho amigos. Long Chin piscou. E aquela garota com os rolos no cabelo? Ela não é sua amiga. O rosto de Lia Zhu entristeceu. Ela é a amiga fantasma. Lia Zhu perguntou, esperançosa, se podia passar a noite, insistindo que só queria mesmo um lugar para dormir. Long Shun entrou em pânico e deixou escapar. Se não for para dormir, o que mais você iria fazer? Até o cão ancestral se arrastou para o lado, fingindo abrir espaço para ela. Lia Zhu chegou ao ponto de perguntar se podia pegar emprestada uma calça velha que Long Shun estava prestes a jogar fora. Sem outra escolha. Long Shun, exausto, concordou relutantemente em deixá-la ficar. Lia Zhu rapidamente caiu no sono. Em seu sonho, ela estava mais uma vez trancada em seu quarto pela mãe. E lá, esperando por ela, estava a garota fantasma. Lágrimas escorriam dos cantos de seus olhos enquanto ela choramingava durante o sono. O choro dela só parou quando o cão ancestral se acomodou ao seu lado, permitindo que ela descansasse em paz. Enquanto isso, em casa, sua mãe esmurrou a mesa, amaldiçoando a filha por andar vagando por aí descaradamente. Fervendo de raiva, ela jurou que assim que Lia Zhu voltasse, ela a trancaria dentro de um tubo de bambu. A manhã chegou. Checando seu celular, Long Shun percebeu que já passava das 8. Querendo dar uma refeição decente para seu ancestral, ele se arrumou e se preparou para ir ao supermercado. Quando Lia Zhu ouviu, insistiu em ir junto para levar o lixo da casa. Ela sorriu e disse, Long Shun, você parece tão maduro e responsável. Ele gaguejou sem graça, eu acho que talvez. Mas enquanto ele observava o sorriso radiante dela, as lembranças das vezes que deu bronca nela voltaram com tudo, como uma onda esmagadora de culpa. Vergonha e desconforto o atingiram de uma só vez. Long Shun finalmente a chamou, após um momento de conflito interno. Ele abaixou a cabeça e pediu desculpas. Tudo isso aconteceu por minha causa. E mesmo assim, eu te disse coisas tão cruéis, e você ainda escolheu me ajudar. Mas Lia Zhu se agachou com um sorriso brilhante. Está tudo bem, mesmo que não tenha sido de propósito. Eu realmente fiquei no seu pé, ela acrescentou com alegria e sinceridade. Isso não tem nada a ver com você. Mas você ainda me ajudou, então vamos dizer que estamos quites. Long Shun virou o rosto e murmurou, vou fazer o meu melhor, mas na verdade, ele não estava pensando em si mesmo. Ele estava pensando no cão ancestral. No supermercado, observar Lia Zhu fazendo compras como um furacão fez Long Shun começar a suar frio. Ele protestou rapidamente, não podemos comprar tanta coisa. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Calmamente, Lia Zhu pegou um cartão. Eu pago. Considere isso como a taxa por exorcizar a garota fantasma. Saindo da loja, Long Shun ainda estava em choque.
Foi a primeira vez que ele comprou tanta coisa. Os ingredientes do almoço vieram com eles, enquanto o resto estava agendado para entrega. Mas no caminho de volta, eles de repente deram de cara com um colega de classe dele. Ren geriu. A simples visão dele fez os alarmes soarem na cabeça de Long Shun. Felizmente, ele escapuliu antes que Ren pudesse notar. Ofegante, Long Shun pensou, nervoso. Porque o Ren geriu estava lá. Então ele se deu conta. Espera, e ali é Zhu. Ela deveria estar logo atrás, certo? Nesse momento, seu celular vibrou. Ao abri-lo, ele viu Ren geriu, causando confusão novamente no chat do grupo. Long Shun suspirou, aliviado. Ainda bem que ele não me viu pessoalmente. Isso poderia ter dado muita confusão. Mas enquanto ele caminhava para casa, com os olhos fixos no celular, uma sombra escura surgiu de repente atrás dele. A sombra estendeu a mão, pronta para agarrá-lo do nada. Uma bola de futebol acertou em cheio a nuca de Long Shun. Furioso, ele se virou. Um garoto de rosto frio estava parado ali, congelado no meio do arremesso. Foi você? Exigiu Long Shun. O garoto apenas respondeu, tome cuidado. A irritação de Long Shun aumentou com o tom seco. Mas os três companheiros do garoto rapidamente o cercaram, insistindo que tinha sido perigoso agora há pouco. Não fique bravo, o Ruth está tentando ajudar. Eles acenaram com sorrisos alegres e se despediram. Long Shun resmungou amargamente, certo. Tenho que ser mais cuidadoso para não ser atingido da próxima vez. Ele observou as silhuetas deles desaparecerem à distância. Que bando de pirralhos sem noção, ele pensou. O garoto de rosto frio ficou para trás, encarando Long Shun por um longo momento antes de finalmente se virar. Enquanto isso, Lie Zhu ainda se perguntava se Long Shun tinha voltado na frente. No instante seguinte, uma sombra escura apareceu bem atrás dela. Os doces que ela segurava caíram no chão com um baque seco. Naquele momento, Long Shun já tinha chegado em casa. O ancestral canino o viu e perguntou. Por que você voltou sozinho? Long Shun respondeu que Lie Zhu deveria chegar a qualquer minuto. Mas depois de esperar um bom tempo, ela ainda não apareceu. Mesmo quando ele tentou ligar, o telefone só dizia temporariamente indisponível. Ficando ansioso, Long Shun correu para fora para procurar por ela. Assim que ele saiu pela porta, ele se virou e viu Lie Zhu parada ali. Ele se desculpou apressadamente, explicando que tinha saído na frente só porque estava com medo de ser mal interpretado pelos colegas de classe. Mas Lie Zhu não disse nada. Seus olhos se fixaram nele, frios e afiados, exatamente como antes. Então, seu rosto começou a rachar e a se despedaçar num instante. Ela se transformou num velho de 80 anos, erguendo um saco de estopa bem alto sobre a cabeça. O ancestral canino sentiu o perigo imediatamente e avançou, mas já era tarde demais. Long Shun e o velho desapareceram no mesmo instante. No momento em que o ancestral canino tentava rastreá-los, uma voz soou atrás dele. Então, qual é a sensação de viver como um cachorro? Ele se virou bruscamente. A figura parada ali era o mesmo garoto de olhar frio que havia jogado a bola de futebol em Long Shun. Jagon. O choque brilhou nos olhos do ancestral canino. Ele podia sentir claramente. A aura no corpo deste garoto realmente pertencia a Jagon. Ao ver aquele corpo jovem, ele exigiu, garoto. O que está acontecendo com esse seu corpo? Jagon debochou. Veias saltaram nos cantos de seus olhos enquanto ele sibilava. Você é realmente ignorante ou está zombando de mim? O ancestral canino coçou o rosto, fingindo inocência. O olhar de Jagon escureceu ainda mais. Diga-me, quem liberou o selo? O ancestral canino respondeu lentamente, eu não sei. Talvez um dos seus tenha traído os próprios companheiros. Ou talvez um deus tenha intervindo. É por isso que meu selo enfraqueceu. Jagon zombou, então enfiou a mão na mochila e tirou um leque. Mesmo com apenas uma ponta à mostra. Uma onda de energia gélida e assassina se espalhou quando ele o abriu completamente. Sua aura e sua própria presença mudaram drasticamente. Com um movimento casual de seu pulso, o poder divino jorrou, formando um dragão de gelo que rugia. Num piscar de olhos, a fera de gelo envolveu completamente o ancestral canino, enterrando-o numa tempestade de gelo. O ancestral canino usou seu poder espiritual remanescente, transformando-se em sua forma verdadeira.
Com um pingente de gelo afiado apontado para sua garganta, seus olhos mostravam apenas desdém. Jagon rosnou, avisando que poderia despedaçá-lo a qualquer momento e selá-lo novamente. Mas o ancestral canino permaneceu calmo, sua voz cortante e fria. Diga-me. Foi você quem mexeu no meu corpo. Jagon debuxou. Com um movimento rápido, ele fechou seu leque com um estalo. Os pilares de gelo ao redor deles se estilhaçaram instantaneamente. Desaparecendo em névoa, ele jogou o leque de volta na mochila. Por que não pergunta aos deuses? Nem mesmo eu jamais vi algo assim, disse ele sombriamente. Com isso, ele se virou para sair, mas o ancestral canino insistiu, porque você participou do meu selamento. Estava com medo do meu poder. Jagon parou, lançou-lhe um olhar venenoso e cuspiu, idiota. No momento seguinte, a sua figura desvaneceu-se no ar. O cão ancestral resmungou, mas que atitude é essa? Amaldiçoa-me e depois desaparece. Abanando a cabeça, ele voltou a procurar o paradeiro de Long Shen. De repente, uma criança apareceu do canto, agachada mesmo à sua frente. Perguntando se ele procurava um rapaz de cabelo desarrumado e vestido de preto, as crianças juraram que o podiam levar diretamente para onde Long Shun estava. Noutro lugar, dentro de um quarto mal iluminado, ecoava o som áspero de uma lâmina a ser afiada. O som despertou Long Shun da inconsciência. Quando abriu os olhos, viu um velho a amolar uma faca. Rodeado por um cenário estranho e desconhecido. O choque percorreu, onde diabos estou eu? Então, enquanto o velho cantava a sua canção arrepiante com o olhar retorcido nos olhos. A verdade atingiu Long Shun. Este era o homem que me arrastou para aqui. O pânico instalou-se e ele debateu-se ferozmente. Tentando libertar-se da rede de pesca que o prendia, mas, do lado, a voz chorosa de Lies o chamou. Implorando-lhe que parasse. Long Shun gelou, incrédulo. Ela também tinha sido capturada. De repente, o velho espalhou um punhado de sal grosso sobre Long Shun, resmungando. Ele disse, primeiro sal, depois mergulhá-los em molho de peixe. Lies o soluçou, com a voz a falhar, aquela canção. Ele já a cantou 4 vezes. Ele tenciona mesmo afogar-nos em molho de peixe. Uma dor agonizante percorreu o corpo de Long Shun. Olhando para baixo, ele percebeu, horrorizado, que estava completamente nu. Preso dentro da rede, o seu rosto ficou escarlate. Onde diabos estão as minhas roupas? Long Shun sussurrou a Lies U, perguntando se ela tinha visto tudo. Ela abanou rapidamente a cabeça. Claro que não, e não te atrevas a olhar para mim também. Nesse momento, o velho que afiava a faca, o avô do saco de rede, parou de repente. Ele levantou-se lentamente e começou a caminhar em direção ao outro lado da sala. Com o som da lâmina a ser amolada desaparecido. Long Shun e Lies U fingiram rapidamente estar inconscientes. Mas, à medida que o silêncio se prolongava, Long Shun ficou inquieto. Será que ele já se foi embora? No momento seguinte, o avô do saco de rede baixou a cabeça de repente, com o rosto contorcido de horror, enquanto sibilava. Vocês estão acordados. Ele agachou-se, com o pescoço a esticar-se como uma corda tensa. A cabeça a raspar no chão enquanto ele murmurava repetidamente. Criança má, criança má. Long Shen perguntou cautelosamente. Por que é que eu sou uma criança má? Lies O interveio. Sim, nós somos bons miúdos. Os bons miúdos não recebem um pedaço de bolo. Depois, ela gritou. Dê-nos um bolo por um momento. O olhar do avô do saco de rede vacilou. Mas depois ele agarrou firmemente a faca de sashimi. Rosnando, e como é que vão provar que são boas crianças? Long Shun vê a chance de revidar. Então como você prova que somos maus filhos? O vovô Netzek lambeu a lâmina com um sorriso perverso. Então provem. Vocês são filhos devotos ou ingratos? Long Shun disse secamente, eu nunca tive pais. A raiva explodiu no rosto do velho, blasfêmia. Negar seus pais é merecer a ira dos céus. Apontando uma faca para Long Shun, ele rugiu, ótimo. Você será punido com uma vara. Lies U gritou em sua defesa. É verdade, ele realmente não tem pais. Mas o velho apenas sorriu friamente. Então você será punida também. Seu rosto se contorceu enquanto ele erguia a faca bem alto. Negar seus pais não é diferente de matá-los. Ambos são crimes contra os céus. Quando a lâmina estava prestes a cair, Long Shun disse com dificuldade que eles já haviam falecido. O velho congelou, a faca parando no ar.
lentamente, seu olhar mudou. E ele apontou a faca para Liezu. Ela é ingrata. A mãe dela reza para mim toda noite, implorando para que eu a leve embora, chamando-a de a pior filha do mundo. Liezu tentou explicar, insistindo que a culpa era de sua mãe, mas naquele momento, um barulho arrepiante ecoou do lado de fora da porta. O vovô Netzek zombou: fiquem quietos. Não se mexam. Com isso, ele se virou e saiu da sala. No momento em que ele se foi, Longshun e Liezu se levantaram desajeitadamente, tremendo enquanto lutavam para se manter em pé. Liezu sussurrou que este era o santuário ancestral de sua família. Longshun congelou, seu rosto empalideceu, e ele murmurou em desespero: estamos ferrados. Liezu franziu a testa: o que você quer dizer? Nós não planejamos vir aqui de qualquer maneira. Longshun balançou a cabeça amargamente. Apenas nós dois. O que isso vai adiantar? Ela respondeu com firmeza: você tem a lâmina. Um golpe e o problema está resolvido. Longshun gemeu: a lâmina e meu ancestral. Deixei os dois para trás. Liezu estendeu a mão. Ela não apareceu quando você abriu a palma da mão da última vez. Eu vi com meus próprios olhos. Longshun respondeu irritado: você acha que isso é uma história em quadrinhos? As coisas não funcionam assim. Nós só precisamos encontrar uma saída daqui. Intimamente, ele se preocupava que sair pela porta principal significaria dar de cara com o vovô Netzek. Mas Liezu abriu outra porta e insistiu: por aqui, rápido. Do lado de fora, uma variedade estonteante de decorações bizarras e coloridas quase cegou Longshun. Eles decidiram trocar de roupa antes de tentarem fugir. Para evitar o constrangimento, os dois se trocaram à distância, de costas um para o outro. As roupas largas se abriam a cada sopro de vento. Longshun murmurou: como é que a gente vai sair assim? Liezu apenas sorriu: não importa, vamos pegar um táxi, eu pago. Ela apontou para a porta. Aquele caminho leva ao pátio, mas os olhos de Longshun estavam fixos na janela. Suor frio escorria pelo seu rosto. Uma figura sombria se aproximava firmemente do portão lá fora. A porta se abriu com um rangido. Em pânico, Longshun e Liezu mergulharam em um armário e prenderam a respiração. O tempo passava. No entanto, o quarto permanecia estranhamente silencioso. Longshun não conseguiu resistir. Ele abriu uma fresta do armário. E lá estava o rosto da mãe de Liezu encarando-o de volta. Ele bateu a porta do armário aterrorizado. Virando-se para Liezu, sua voz tremia. Estamos fritos. Antes que pudesse terminar, a porta do armário foi escancarada. Uma mão agarrou Liezu pelos cabelos e a arrastou para fora. Ela gritou enquanto era puxada violentamente para o chão. Sua mãe pairava sobre ela friamente. Já que está aqui, por que não diz alguma coisa? A mamãe ficou tão preocupada com você. A mãe de Liezu desviou o olhar para Longshun. Sua voz transbordava estranheza. Então você até trouxe um amigo para casa. Longshun saiu relutantemente do armário. Rígido e desconfortável. Ele limpou as mãos e forçou um sorriso à tia. Eu tenho uma coisa urgente em casa, já estou de saída, com licença. Ele acrescentou: mas eu não conheço bem o caminho. Talvez a Ezu pudesse me acompanhar até a saída. Ele pressionou o ombro dela, incentivando-a a se apressar. Naquele momento a mãe dela soltou um estranho assobio baixo que ecoou pela sala. O som fez os dois congelarem no lugar. Já que conheceu a mãe da sua amiga, ela disse lentamente: não deveria pelo menos dizer olá. De repente Longshun sentiu uma mão fria agarrar sua perna, depois outra e mais outra. Logo inúmeras mãos o estavam segurando com força. Das sombras, um enxame de espíritos lamentadores avançou na direção deles. Um miasma negro explodiu da mãe de Liezu, enquanto ela ria estridentemente: que falta de educação. Parece que você nunca aprendeu boas maneiras. Longshun. Com isso, os espíritos se jogaram sobre os dois, prendendo-os sob seu peso. A voz da mãe dela tornou-se gélida. Não se dê ao trabalho de tentar sair, você nunca vai escapar deste lugar. Justo quando o desespero tomava conta, outra voz de repente cortou a tensão. O vovô Saco de Rede apareceu, parado ameaçadoramente na porta. A mãe de Liezu retrucou, com um tom afiado: velho, vá embora, este assunto está encerrado. Mas enquanto falava, seus olhos se voltaram para os espíritos que ainda arranhavam Longshun e Liezu. O olhar do vovô Saco de Rede ardia em um tom carmesim.
Os corações de Long Shun e Lie Zhu batiam forte. Eles podiam sentir que um confronto estava prestes a explodir. A voz do vovô Saco de Rede soou fria: eles são boas crianças. Ele virou seu olhar fulminante para ela. Suas palavras eram como uma lâmina, sua mulher desprezível. A mãe má aqui é você. O vovô Saco de Rede ergueu sua faca de sashimi, apontando-a para a mãe de Lie Zhu. Pais malignos também merecem punição. Ela curvou os lábios em um sorriso zombeteiro. Velho tolo, já está senil. Sua voz tornou-se afiada: você ao menos sabe porque está preso aqui. Erguendo um único dedo, ela zombou. Deixe-me mostrar o seu verdadeiro lugar. Ao seu comando. Tiras grossas de pano surgiram das sombras, enrolando-se firmemente ao redor dele. Ele rugiu de fúria, balançando sua lâmina descontroladamente. Mulher desprezível, como ousa fazer isso comigo? Mas no final, ele foi amarrado como uma múmia. Incapaz de se mover. Com um único aperto da palma dela. Seu corpo amarrado encolheu violentamente. Até ser forçado para dentro de um pote de barro preto. Então, com um estalar de dedos, um talismã foi pregado na tampa, selando-o completamente. Sua expressão se contorceu em desprezo. Não é à toa que dizem que relíquias velhas não são confiáveis como servos. Você não conseguiu nem reconhecer sua própria mestra. Lentamente, ela virou o olhar para Long Shun e Lie Zhu. Sua voz gotejava ameaça. Pois bem, crianças. Já terminaram a refeição? A cabeça de Long Shun girou violentamente, a tontura dominando. Seu corpo desabou no chão, sem força alguma. Lie Zhu estava no mesmo estado que Long Shun. Seu corpo mole e sem forças. Os dois lentamente perceberam que os monstrinhos deviam ter feito algo com eles. Antes que Long Shun pudesse pensar mais, um pé enorme, maior que o de qualquer homem, atingiu seu corpo em cheio. A mãe de Lie Zhu o encarou sombriamente. Não queria ir embora. Então tente, se for capaz. Aterrorizada, Lie Zhu gritou: Mãe, por favor, pare, mas sua mãe se agachou. Um sorriso perverso se espalhando por seu rosto. Você já sabe que eu não sou sua mãe. E ainda assim, ousa fingir. Antes que eu te enfie num tubo de bambu, cala a boca e fique quieta. Seu sorriso falso se alargou, como se o corpo de Long Chin já fosse dela por direito. Nesse momento, o toque estridente de uma campainha cortou o silêncio da sala, interrompendo tudo em seguida. Long Shun e Lie Zhu foram jogados em um quarto escuro como breu. Suas forças foram drenadas, a fuga era impossível. Lie Zhu chorava amargamente: a gente está acabado. É tudo culpa minha. Você deve achar que sou egoísta. Certo, Long Chin rosnou com os dentes cerrados. Pare de chorar. Você está fazendo parecer que a gente já perdeu. Ela soluçou: eu nunca deveria ter te arrastado para isso, mas se eu não fizer alguma coisa, minha mãe estará em perigo. Sua voz tremeu. Eu vi a pele dela apodrecendo. O demônio a havia avisado de que sua mãe não duraria muito mais tempo. Long Chin explodiu: e você só me conta isso agora? Lie Zhu disse, engasgada: eu não queria te pressionar tanto. Eu ouvi isso antes do fantasma me possuir. E se já for tarde demais? Long Shun a interrompeu: não fala uma besteira dessas e para de pedir desculpa. Ele insistiu. Se o corpo apodrece, isso não quer dizer que ela pode simplesmente trocar por outro. Ele acrescentou rapidamente. Mas desde que a garota fantasma foi expulsa de você, você não foi possuída de novo, certo? Os olhos de Lie Zhu se arregalaram ao se lembrar das palavras de sua mãe. Corpos mortais se decompõem. Apenas receptáculos fortes o suficiente para abrigar um deus podem resistir. Ela murmurou: espera. Sua família também tem sangue divino. Long Chin piscou, confuso. Sangue divino? O que é isso? Ela explicou: famílias de videntes. Passado de geração em geração. Long Shen rosnou: não brinca comigo. Eu vivi sozinho a minha vida inteira. Embora fosse a chance perfeita para escapar, seu corpo ainda estava pesado e lento. De repente, ele percebeu que suas mãos podiam se mover livremente de novo e que a força estava voltando para ele. Momentos depois, ele se levantou no impulso, ficando de pé em um único movimento. Vendo que Lie Zhu ainda não tinha recuperado suas forças, Long Shun disse para ela se segurar em seu ombro, planejando levantá-la com o próprio corpo. Mas no momento em que ele contou até 3,
Ela acidentalmente arrancou a camisa dele. Long Shun olhou para ela, exasperado. Se você tem força para fazer isso, para de fingir. Li Zhu, envergonhada. Rapidamente insistiu que não foi de propósito. Nesse instante, a porta rangeu ao se abrir e o cão ancestral entrou. Sorrindo, ele disse: espero não estar interrompendo nada. 3 espíritos com aparência de criança o seguiam. Um deles apontou para eles e gritou: ah! Sem roupas. Que pervertido. Outro, sem o menor esforço, ergueu uma lâmina gigantesca e a arremessou na direção de Long Shun. Toma. Sua espada de volta. Long Shun congelou, encarando a lâmina de guilhotina que girava no ar em sua direção. Instintivamente, ele estendeu a mão para pegá-la, mas ele sabia melhor do que ninguém. Esta arma era pesada demais para manusear. Por um momento, ele se perguntou se ser um general divino lhe dava algum poder oculto. Mas a única coisa que sentiu foi o peso esmagador e uma dor aguda. Um suor frio escorreu por suas costas. Se uma pequena criança espírito conseguia arremessar aquela lâmina com tanta facilidade. Que tipo de monstro é essa criança? Os espíritos então voltaram sua atenção para Li Yesiu. Ela ainda estava fraca demais para se mover. Após algumas perguntas, eles confirmaram que ela era do tipo que chamavam de receptáculo, propensa à possessão. Um deles, chamado Fushan, pulou direto para dentro do corpo dela para ajudá-la a se mover novamente. Juntos, todos eles retornaram para o salão ancestral. Já lá dentro, Fushan, agora controlando o corpo de Li Yesiu, gabou-se orgulhosamente para as outras 2 crianças espírito. Long Shun, ainda perplexo, rapidamente perguntou a Li Yesiu se ela estava bem. Questionando-se porque de repente ela parecia uma pessoa completamente diferente. O cão ancestral aproximou-se de Long Shun. Ele explicou que os espíritos infantis eram servos celestiais. E como Li Yesiu não podia se mover, um deles havia possuído seu corpo para ajudá-la. Ele disse a Long Shun para não se preocupar. Esses espíritos não tinham más intenções. Long Shun resmungou para si mesmo. Definitivamente não são humanos. Mesmo assim, a discussão constante deles o deixava desconfortável. Enquanto isso, do lado de fora, a mãe de Li Yesiu estava atendendo uma cliente. Ela entregou à visitante um pote de barro selado. Com o movimento de seu leque dobrável, ela soprou o que chamou de sopro vintage de 82. Instantaneamente, o espírito sombrio agarrado aos ombros da cliente se dissipou no ar. A cliente se sentiu mais leve imediatamente. O alívio tomou conta dela. A mãe de Li Yesiu a avisou para não relaxar. Sua aura o havia apenas suprimido temporariamente. Se isso falhasse, um ritual xamânico seria necessário para contê-lo. Grata, a cliente perguntou nervosamente quanto ela devia. A feiticeira sorriu. Basta pagar a taxa da leitura da sorte. Eu só desejo te salvar, o dinheiro é secundário. Mas, por dentro, ela já estava tramando. No fim, tudo custaria muito mais caro. Ela acrescentou que, da próxima vez, um jovem garoto estaria sentado aqui em seu lugar. Apesar de jovem, ele seria igualmente eficaz. Trato-o como se fosse ela. Afinal, o garoto cultuava o mesmo Deus que ela. Quanto a ela mesma, estaria longe, rezando nas montanhas. Naquele momento, um estrondo ecoou de dentro do salão. Ela, calmamente, disse ao convidado para não se preocupar, que era apenas o gato fazendo barulho. Na verdade, dentro do salão, o espírito de vermelho havia derrubado uma lâmina gigantesca. O espírito de preto logo deu uma bronca nele. Mas Fushan, curioso sobre um jarro no altar, estendeu a mão sem hesitar. Os olhos do cão ancestral se arregalaram. Não toque nisso. Ele latiu. O espírito de preto gritou também. Fushan, saia de perto. Mas já era tarde demais. A mão de Fushan derrubou o jarro. Num instante, o jarro irrompeu como um selo que se partia, liberando uma força aterrorizante. Fushan foi arremessado para longe. O corpo de Li Yesiu desabou no chão. Ela lentamente recuperou a consciência. Atordoada e confusa, naquele momento, ela viu Long Shun avançando em sua direção. De lâmina em punho, ele gritou: saia daí, agora! Um espírito grotesco e retorcido havia aparecido acima de sua cabeça. Com um golpe decisivo, Long Shun brandiu a lâmina de carrasco, cortando direto através do corpo do fantasma.
O impulso cravou a arma fundo na parede. A lâmina tremia violentamente. Exatamente quando os 3 espíritos infantis aplaudiam e comemoravam. A atmosfera tensa mudou. A bruxa entrou no salão. Com um olhar cortante, ela zombou. O que é isso? Um bando de ratos se esgueirando para dentro. Seu olhar se fixou em Long Shun. Não é à toa que te chamam de receptáculo divino. Você se recuperou tão rápido. Ela sorriu com desdém. Um corpo digno de abrigar os deuses. Realmente notável. Mas você deveria ter continuado no chão, fingindo estar fraco. Que tolo. Com uma aspiração, ela soprou uma energia sombria, tentando despertar os espíritos escravizados. Mas o espírito infantil de túnica preta bloqueou seu caminho. A voz dele soou fria, tentando atormentar essas almas de novo. Não vou permitir. Os outros 2 espíritos infantis intervieram. Repreendendo-a, uma bruxa que se rebaixa a esse ponto. Tamanha crueldade é obra de farsantes que não possuem verdadeiro poder divino. O espírito de preto ergueu 2 braços espirituais, gritando: onde estão os dedos destas crianças? O rosto da bruxa se contorceu de fúria, pronta para atacar. Naquele momento, o convidado de antes entrou correndo, perplexo. O que está acontecendo aqui? A bruxa virou a cabeça bruscamente em direção a Long Shun. O jarro em sua mão rachou. Sons agudos ecoando pelo salão. Em um instante, o receptáculo explodiu. Um espírito maligno furioso irrompeu como uma fera faminta. Avançando em Long Shun, rosnando: este corpo é meu. Mas pouco antes de alcançá-lo, sua forma se desfez violentamente em pó. A bruxa cerrou o punho. Sua expressão se contorceu em ódio. Porque seria seu. Este corpo pertence a mim. Vendo o espírito maligno se dissolver, a bruxa estalou a língua. Outro peão desperdiçado. Mas, de repente, uma luz dourada das escrituras budistas brilhou pelo salão, assustando-a. Os 3 espíritos infantis formaram uma posição triangular, entoando sutras para purificá-la. A bruxa tirou um grampo do cabelo, zombando: truques insignificantes. Ela espetou o dedo com o grampo. Seus olhos brilharam em um vermelho sangue enquanto ela estendia a palma da mão para a frente, deixando gotas de sangue escorrerem para o chão. Como um ser de puro ressentimento. Ela não tinha sentimentos, nem consciência. No instante em que seu sangue tocou o chão, um selo de maldição sombrio se espalhou, liberando ondas de malevolência. O poder das crianças foi instantaneamente suprimido, pois ela era o espírito do rancor mais forte, alimentada por ódio e maldições sem fim. A aura esmagadora imobilizou todos no salão. A bruxa se aproximou da criança de manto preto, sorrindo com desdém. Você perguntou para onde foram os dedos daqueles espíritos, não foi? Ela abriu a boca, revelando fileiras de dedos decepados. As crianças recuaram horrorizadas. As almas enfraquecidas ao redor delas se contorceram sob sua maldição. Uma a uma, elas se transformaram em fantasmas perversos, atacando sob seu comando. A criança de manto preto rugiu: você acha que isso vai te salvar? Quando nosso irmão mais velho chegar, será a sua morte. A bruxa zombou. Então chamo de irmão, irmã, Deus ou diabo. Eu mandarei todos eles se juntarem a você. As 3 crianças logo foram subjugadas pelo enxame de fantasmas. A bruxa se virou para Long Shan, sua voz transbordando cobiça. Agora, vamos continuar. Assim que eu tomar seu corpo, não serei apenas uma deusa. Serei algo muito maior. A ponta de seu dedo se aproximava da testa de Long Shun. Um clarão de aço cortou o ar, despando seu braço. O cão ancestral surgiu, majestoso, com 3 lâminas espetrais flutuando sobre sua cabeça. Desde quando uma mera bruxa ousa falar de deuses? A bruxa congelou, olhando incrédula. Um cachorro, de pé, ileso, no meio de uma maldição. Ela murmurou: então, você não é uma fera comum. O ancestral cão debochou: você perdeu sua divindade. É por isso que você não consegue ver minha verdadeira forma. Poder divino irrompeu de seu corpo, inundando o salão. Seu verdadeiro eu emergiu por completo. Eu sou o Deus que você alega pisotear. A bruxa ficou sem palavras, com o corpo tremendo. O ancestral cão perguntou friamente: agora você me vê como eu realmente sou?
mas, em vez de medo, seus lábios se contorceram num sorriso zombeteiro. Ela explodiu numa gargalhada insana. Tão belo, mas continua sendo só um cachorro. Se não quiser morrer nessa forma, suma daqui. A voz dela estava carregada de escárnio. E essa roupa? Você não parece um deus, parece mais um caipira pobretão. Long Shun ficou paralisado, confuso. Porque seu ancestral não se movia. O ancestral cão lançou um olhar calmo em sua direção. A bruxa percebeu na mesma hora. Rosnando, ela disse, o que está olhando? Não tente nenhum truque. O tom do ancestral permaneceu firme. Eu estava apenas me perguntando por que uma criatura miserável como você ousa andar por aí em pele humana. Long Xuan repassou aquele olhar em sua mente. Será que o ancestral estava esperando que ele agisse agora? Sentindo que algo estava errado, a bruxa usou seu sangue e malícia, formando uma runa carmesim. Se você é mesmo um deus, então receba isto de frente. A runa avançou como uma torrente, atingindo o ancestral em cheio. Num instante, ele foi arremessado para trás, voltando à sua forma de cão. Ferido e sangrando. A bruxa riu cruelmente. Que grande divindade! Você não passa de uma casca vazia. Se fosse um deus de verdade, já teríamos expulsado e me esmagado. Além do mais, que tipo de deus se rebaixaria a viver dentro de um cachorro? Seus olhos se voltaram para Long Shun. E estes? Estes são os únicos aliados que você conseguiu juntar. Passo a passo, ela se aproximou, com a voz carregada de zombaria. Entregue seu corpo de bom grado. Faça isso, e talvez eu poupe a vida dos seus amiguinhos. Ela o agarrou pela roupa. Porque a verdade é que você não tem escolha. Long Shun deu um sorriso amargo. Sem escolha. Se eu morder minha língua e morrer agora, você também perde tudo. O sorriso da bruxa se contorceu. Tente. Eu tomarei sua carne antes do seu último suspiro. Você será um cadáver enquanto eu me torno uma deusa. Suas palavras transbordavam loucura. Naquele momento, Li Ezu agarrou a saia dela, gritando, pare. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela implorava para o espírito sair do corpo de sua mãe. Clamando, mãe, por favor, mãe. A única resposta da bruxa foi um chute violento que a jogou no chão. Ela limpou o sangue do lábio. A bruxa debochou, você acha que te poupei por misericórdia? Tola. Você só viveu porque era útil, mas agora é imprestável. Energia sombria se acumulou na palma de sua mão, formando uma maldição marcada com a palavra matar. Sua voz sibilou, respire fundo. Vai doer só por um instante. Mas logo sua mãe se juntará a você. Ela ergueu o braço, pronta para atacar Li Ezu. Long Xuan lutou desesperadamente. Mas correntes de malícia o prendiam, deixando-o indefeso. Ele só podia assistir. Enquanto o rosto de Li Ezu, manchado de lágrimas, se contorcia em um leve sorriso. Sussurrando, me desculpe, antes de fechar os olhos. No momento em que a garra da bruxa desceu, uma única palavra cortou a escuridão, mãe. Sua mente voltou para uma noite quente e dourada naquela lembrança. Uma mãe entrelaçava caroços de pêssego em uma pulseira para sua filhinha. A criança fez bico, reclamando que era feia e desajeitada, mas a mãe apenas sorriu. Com isto, nenhum fantasma jamais irá te machucar. A pequena Ezu abaixou a cabeça, resmungando de novo, pare de esconder amuletos na minha mochila. Da última vez, caiu na sala e todo mundo riu, me chamando de filha da bruxa. Ela fez bico. Se eu usar essa pulseira e sofrer bullying de novo, você vai se responsabilizar. Sua mãe suspirou suavemente. Eu só quero te proteger. Ezu gritou de volta. Outras famílias vivem muito bem sem essa bobagem. Porque nós temos que ser as únicas. Sua mãe abriu os braços gentilmente. Então, que tal este amuleto? Ezu murmurou teimosamente, eu já disse que odeio amuletos. Sua mãe sorriu com ternura. Mas este é diferente. É o amuleto da mamãe. Não importa onde você esteja. Se você gritar, mãe, eu virei correndo para te abraçar. Este amuleto sempre vai funcionar. Porque eu sempre vou proteger minha pequena Ezu. Lágrimas brotaram nos olhos da bruxa. E o selo amaldiçoado em sua mão desapareceu. Por um breve momento, a alma da mãe de Ezu veio à tona, suprimindo o demônio.
Ela gritou em agonia: Ezu, fuja. Cambaleando, ela se virou e pegou uma faca de cozinha da parede. Ezu, tremendo e em lágrimas, gritou: Mãe! O que você está fazendo? No instante seguinte, a lâmina mergulhou em seu próprio peito. Ela escolheu acabar com a própria vida, cortando o controle do demônio. Era sua última e única maneira de proteger sua filha. Liberta da maldição de sangue. Ezu desabou, correndo para segurar o corpo de sua mãe que caía. Long Shun ficou paralisado, incapaz de se mover. Ele se lembrou do sorriso inocente dela de antes. Agora, aquela mesma garota soluçava sem parar, agarrada ao cadáver de sua mãe. A dor rasgou o peito de Long Shun. Esta tragédia, tudo isso. Foi por causa dele. Vozes gritavam dentro de seu crânio: me dê seu corpo. Visões de figuras chorando o amaldiçoavam, chamando-o de uma criança que nunca deveria ter nascido. O demônio que matou os próprios pais. Na névoa, ele viu memórias fugazes de seus pais rindo e brincando com ele. Chamas e rios de sangue surgiram diante de seus olhos. O demônio foi forçado a sair de seu hospedeiro pelo sacrifício da mãe de Ezu. Ele rugiu de fúria, amaldiçoando a mulher louca por sua audácia. Rosnando, ele ergueu sua lâmina enorme, desferindo-a sobre a mãe e a filha. Mas, no instante seguinte, crec! A arma, junto com seu braço, caiu no chão. O demônio congelou, encarando seu membro decepado, incrédulo. Ao redor de Long Shun, uma névoa escura se enrolou com uma presença sombria, apavorante demais para ser contemplada. De dentro daquela névoa, um olho oculto se abriu num estalo. Os próprios olhos de Long Shun se arregalaram. As pupilas ardendo em vermelho sangue, o ancestral cão estremeceu, murmurando para si mesmo. Então, finalmente começou. O demônio apertou a ferida, pronto para zombar. Mas Long Shun desapareceu com um voo súbito. Diante do olhar atonito do demônio, ele reapareceu às suas costas, lâmina em punho. A lâmina da guilhotina desceu com tudo. O demônio mal conseguiu desviar a tempo. Ainda assim, o golpe despedaçou as contas de oração em seu pescoço. Alarmado, o demônio recuou rapidamente. Ele uivou, incrédulo. Como um mero humano pôde quebrar a maldição? Ele exalou um sopro de antigo e corrompido chi, invocando espíritos escravizados. Os 3 espíritos de crianças acorrentadas foram libertados. O demônio os devorou, moldando um novo braço a partir de suas almas. Long Shun avançou novamente, de lâmina erguida. O demônio forjou uma longa espada de malícia para bloquear. O choque entre eles estremeceu a sala. Mas a força de Long Shun forçou o demônio a recuar. Ele pressionou o ataque. Seu golpe partiu a espada amaldiçoada em 2. Girando a arma em sua mão, ele a cravou para baixo, prendendo o braço espectral do demônio no chão. Um grito de gelar o sangue saiu da criatura. Desesperado, ele deixou a lâmina perfurar mais fundo, arrancando-se para escapar. Com um salto, ele pousou no topo do altar. Quem é você? Ele rosnou. Um momento atrás, você era um mortal frágil se engasgando com maldições. Mesmo enquanto falava, o membro decepado se contorceu e se regenerou. Long Shun apenas deu um sorriso de canto. Com um estalo, ele ergueu a lâmina da guilhotina, com chamas negras irrompendo de sua borda, e, sem hesitar, ele se lançou para frente, atacando o demônio mais uma vez. Os olhos do demônio se agitaram, focando em um jarro ritual no altar. Sem hesitar, ele agarrou o jarro e o arremessou diretamente contra Long Shun Model. Ele ergueu a lâmina para bloquear, mas o impacto puro estilhaçou o jarro em pedaços. De dentro, enxames de sinápsidio jorraram, rastejando pelo corpo dele numa massa contorcida. O demônio sorriu maliciosamente, zombando, tolo e ignorante. No instante seguinte, uma centopeia gigante se chocou contra ele, lançando Long Shun pelos ares. Girando no ar, ele cravou a lâmina guilhotina no chão, deslizando até parar. A voz do demônio ecoou friamente. Isso não é um mero espírito. É uma fera forjada em veneno. Seu tom era puro escárnio, seus truques são inúteis contra ela. O demônio congelou ao ver a calma de Long Shun. Uma expressão quase desdenhosa. Um arrepio percorreu seu ser. Essa pressão era muito maior do que o esperado. Ele precisava tomar um receptáculo humano imediatamente. Sem hesitar, ele avançou em direção à mulher inconsciente no chão,
embora insatisfeito. Sabia que Long Shun jamais ousaria atacar um humano inocente. Mas, bem quando sua aura estava prestes a inundar o corpo dela, a carcaça de um sinápside de Spade veio voando, atingindo seu peito em cheio e quebrando o ritual. A lâmina guilhotina de Long Shun brilhou friamente enquanto ele partia a centopeia monstruosa em duas. Os olhos do demoníaco se arregalaram em choque. Então, ele explodiu em uma risada zombeteira. Tolo. Cortá-la não vai matá-la. Você apenas dobrou o número delas. Ele ordenou ao enxame: não o matem. Capturem-no. Preciso daquele corpo para ascender como um deus. Mas as palavras morreram em sua garganta. Diante de seus olhos, névoas negras surgiram do corpo de Long Shun, devorando os sinápsideos. Em segundos, o enxame desapareceu, engolido pelo nada. Long Shun lambeu os lábios, sorrindo para o demoníaco com uma diversão cruel. O terror tomou conta da criatura. Ela desabou no chão, tremendo, murmurando: impossível. Ele realmente os comeu. Passo a passo, Long Shun avançava, com a lâmina guilhotina em mãos. Cada passo pesando como uma montanha. Atrás dele, o cão ancestral latiu com urgência, tentando trazê-lo de volta à razão. Long Shun olhou por cima do ombro com um desdém frio. Então, a lâmina cravou no chão, bem na frente do velho cão. Um aviso silencioso: fique fora disso. O cão enrijeceu, sem ousar mover um músculo. O olhar carmesim de Long Shun voltou-se para o demoníaco. Seu sorriso se contorceu, zombando da própria existência dele. O pânico finalmente dominou o monstro. Com um grito estrangulado, ele disparou em direção à saída. As portas pesadas se estilhaçaram sob seu ataque desesperado. E o demoníaco, outrora arrogante, fugiu em puro terror. Mas Long Shun não tinha a menor intenção de deixar a criatura escapar. Ele deu um salto e pisou com toda a força em seu crânio. Sob o olhar apavorado da criatura, ele ergueu a lâmina da guilhotina. O demoníaco se debatia freneticamente, recusando-se a se render. Mas Long Shun esmagou sua cabeça contra o chão mais uma vez, imobilizando-a com uma força brutal. Uma única lágrima de sangue escorreu pelo canto de seu olho. Seu coração queimava de ódio e desespero. Outrora, ela fora uma respeitada bruxa da aldeia. Durante uma seca que durou 3 meses, ela prometeu invocar a chuva. Mas por 3 longos dias, nem uma única gota caiu. Enfurecida, ela derrubou o altar com um chute. Recentemente, ela não sentia nada. Nenhuma visão, nenhum sussurro divino. Uma ideia arrepiante começou a tomar forma. Talvez os deuses nunca tivessem existido. Talvez ela tivesse sido amaldiçoada e enganada desde o início. Os aldeões que traziam ofrendas viram tudo. Eles sussurravam que a bruxa fora punida, que seus poderes haviam desaparecido. Alguns a acusaram de trapaça, de roubar as ofrendas. Seu rosto se contorceu de fúria enquanto ela apontava para um homem, declarando que a praga atingiria sua casa, a menos que ele oferecesse um saco de arroz ao deus da cozinha. Mas o jogo tinha virado. Ninguém acreditou nela. Zombaram, chamando-a de fraude. Com olhos frios, ela cuspiu sua maldição. Todos vocês vão adoecer e morrer. E será em breve. Aqueles mesmos aldeões adoeceram e morreram. Seu status como bruxa foi restaurado. O medo renasceu na aldeia. Uma família em luto, cujos 3 filhos foram levados por tigres, implorou que ela realizasse um rito sagrado para que pudessem ter outro filho. Logo, outros os seguiram, trazendo presentes e preces. No entanto, os ataques dos tigres só pioraram. Mais violentos do que nunca. Mal sabiam eles que os desastres eram obra da própria bruxa. A bruxa trancava as crianças sequestradas em sua masmorra, sem lhes dar comida nem água. Quando as crianças estavam famintas, à beira do colapso, ela lhes oferecia comida, forçando-as a aceitar, e então aproveitava para cortar seus dedos. Infelizmente, essa cena foi testemunhada em segredo por um menino chamado Xiaodong. Quando a bruxa foi procurá-lo, descobriu que ele tinha desaparecido. Ela presumiu que ele tinha simplesmente ido para casa e não deu importância. Mas Xiaodong tinha-se escondido dentro de um grande jarro, escapando por pouco no dia seguinte. Enquanto a bruxa estava fora, realizando rituais para os aldeões, Xiaodong saiu correndo e contou a verdade para sua mãe. Ele revelou que os chamados ataques de tigre não passavam de uma invenção da bruxa.
Dito e feito, os aldeões revistaram a casa dela e encontraram dezenas de tubos de bambu. Cada um deles estava cheio de dedos de crianças. No final, os aldeões amarraram a bruxa a um pilar de madeira e a queimaram viva na fogueira. Seu ódio e ressentimento para com os deuses a transformaram num espectro amaldiçoado. De volta ao presente, sua obsessão despertou o mantra proibido. Instantaneamente, os altares do santuário se despedaçaram. Os espíritos que estavam dentro se tornaram combustível, fundindo-se em um corpo feito de incontáveis fantasmas. Naquele momento, ela ficou confiante, rugindo que o castigo divino havia chegado. Mal ela terminou de falar, braços em forma de centopeia se lançaram contra Long Shan. O ataque era tão intenso que ele só conseguia desviar sem parar da bruxa. Completamente enlouquecida, ela gritou que mataria a todos. A cada encantamento, uma onda de malícia terrível explodia em direção a Long Shun. Os 3 espíritos infantis e Li Zu gritaram alarmados. Mas o menino vestido de preto notou algo incomum. Para ele, Long Shun parecia ainda mais perigoso do que a própria bruxa. O ataque violento do monstro foi facilmente bloqueado pela lâmina do executor de Long Shun. Ele então avançou com um impulso repentino, golpeando tão rápido que os ataques eram quase invisíveis. Os braços de centopeia da bruxa foram retalhados em pedaços de carne. Com dor, ela retaliou instantaneamente, disparando uma maldição de sangue de seu coto decepado. Mas Long Shun saltou para o ar, desviando do golpe, e pairou. Com a lâmina em mãos, seus olhos, antes brancos, foram engolidos pela escuridão. Enquanto uma névoa escura se enrolava ao seu redor, um dragão colossal de escamas negras surgiu às suas costas. O cão ancestral congelou em choque, perguntando-se o que diabos aquele garoto tinha feito. A bruxa rugiu e avançou com toda a sua força. Long Shun ergueu sua lâmina bem alto, com o dragão negro arroxeado espiralando atrás dele, rugindo com um grito estrondoso. Mas bem quando seu golpe estava prestes a cair, o estalo agudo de um leque ecoou pelo ar. Num instante, uma força gélida varreu o salão. Uma tempestade de vento gelado surgiu como uma espiral de dragão, dispersando ambos os ataques. Long Shun e a bruxa foram arremessados para trás no momento em que o leque se fechou. O redemoinho congelante desapareceu em silêncio. Eu olhei confuso, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Então, o homem ergueu o leque em minha direção e gritou: "Quebre!" Num instante, correntes de nuvens brancas jorraram, e meus olhos vermelhos como sangue lentamente se clarearam, recuperando sua cor natural. Aquele poder parecia ondas furiosas, mas ao mesmo tempo suave como uma maré, lavando meu corpo. Com um único selo de comando, a força que me controlava desapareceu completamente. Quem interveio não foi ninguém menos que o deus do ramo terrestre, Zek Dejian. As 3 crianças espirituais, ao verem seu irmão mais velho, correram para ele em lágrimas. Elas desabafaram todas as suas mágoas, expondo os inúmeros pecados da bruxa. Todos os olhares então se voltaram para a bruxa. As crianças congelaram, chocadas com o que viram. Rastejando no chão, com o rosto contorcido, a bruxa exigiu saber quem Zedajian realmente era. Como ele podia empunhar um poder divino que apenas um deus deveria possuir? Zedajian respondeu friamente: "Porque eu sou um deus. O deus do ramo terrestre, Zedajian." Suas palavras deixaram a bruxa estupefata. Lágrimas rolaram por suas bochechas incontrolavelmente. Ela agarrou o manto de Zedajian com as mãos trêmulas. "Por quê?" "Porque você não atendeu às minhas preces. Porque você não apareceu quando eu te implorei. Se você tivesse aparecido, nada disso teria acontecido. Como um deus pode ignorar os clamores de seus fiéis?" Zedajian afastou a mão dela com desdém. "Preces? Não me faça rir. As suas não passavam de desejos egoístas. Diga-me, que Deus atenderia a tais preces, sua tola?" A bruxa tremia violentamente, incapaz de responder. As almas presas dentro de seu corpo finalmente se libertaram. Zedajian continuou friamente, cegada pela ganância. "Você se esqueceu de seu dever como bruxa. Você manchou suas mãos com pecados imperdoáveis. Porque você se sente injustiçada. Olha ao redor. Não consegue ver as almas inocentes que pereceram por sua causa." A bruxa recuou, querendo argumentar, mas Zedajian a silenciou com um rugido estrondoso. "Cala a boca. Mesmo que sua carne fosse despedaçada 1000 vezes, queimada em fogo eterno, ainda não pagaria pela agonia deles."
no inferno. Sua punição será igual ao número de dedos que você arrancou daquelas crianças. E o tormento corresponderá a cada vida que você destruiu. Enquanto suas palavras ecoavam, Zedagen lentamente abriu seu leque. Uma lua radiante surgiu em sua testa, e a imagem do coelho no leque brilhou com uma luz divina. Com o único aceno da mão de Zedagen, uma cortina de névoa negra varreu os céus. Até o sol escaldante foi engolido por inteiro. Quando a lua negra surgiu, o próprio mundo mudou de cor. Este era o seu julgamento, a punição suprema para o pecado. A bruxa rastejava no chão, implorando desesperadamente por misericórdia. Mas nos olhos frios de Zedagen, ela não era mais humana. Apenas uma casca vazia a ser apagada. Enquanto a lua negra girava, sua luz sombria devorou o brilho do sol. O corpo dela foi despedaçado em fragmentos. Nem mesmo cinzas restaram. Ela foi apagada da existência. Zedagen se virou, perguntando a seus irmãos mais novos sobre a humana. Que eles mencionaram. Os espíritos infantis responderam que alguém havia sido esfaqueado e os levaram até Li Shixiu e sua mãe caída. Verificando novamente, ele encontrou um sopro de vida fraco ainda persistindo. Zedagen lentamente abriu seu leque. O padrão se transformou na imagem de um cordeiro. Do alto, uma flor enorme desceu do céu. Ela floresceu sob o corpo da mulher moribunda. Esta era a flor do renascimento. Seu poder fluiu para dentro dela, restaurando sua vida que se esvaía. Com uma única palavra, selar. Zedagen selou o milagre. As pétalas se transformaram em correntes de vitalidade, forçando-a a retornar das garras da morte. Ele disse a Li Shixiu para não se preocupar, que sua mãe estava apenas dormindo agora. Vendo a respiração de sua mãe estável e seu corpo em paz, Shixiu desabou em lágrimas mais uma vez. Os 3 espíritos infantis comemoraram com alegria. Os espíritos de vestes vermelhas e pretas se gabaram com orgulho, dizendo que o irmão deles era Zedagen, o primeiro dos 12 deuses dos ramos terrestres. Para ele, isso não passava de uma brincadeira de criança. Shixiu se curvou repetidamente, transbordando de gratidão. Mas Zedagen de repente cobriu a boca, tossindo. Sangue escorreu por seu manto carmesim, intensificando sua cor. Ele limpou a mancha dos lábios. Calmamente, ele disse que, em vez de agradecimentos, o que ele queria era que Shixiu lhe fizesse um favor. Com as mãos trêmulas, ele ergueu o leque mais uma vez. Ele o balançou em direção aos espíritos que pairavam atrás dela de uma só vez. As almas pareceram presas dentro de um plano liso como um espelho. O espelho se estilhaçou com um estalo ensurdecedor. Os espíritos se desfizeram em dedos decepados, caindo no chão. Zedagen instruiu, quando a bruxa acordar: recolha estes dedos e liberta as almas das crianças. Lá fora, o cão ancestral permaneceu ao lado de Long Shen, guardando. Zedagen se aproximou com um sorriso presunçoso. Então, ele esbravejou, ordenando que aquele verme saísse do seu caminho. Ele tocou a cabeça de Long Xuan com seu leque. A consciência de Long Xuan retornou imediatamente. Ele piscou, encarando o rosto familiar à sua frente. Olhando ao redor, murmurou em confusão, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Enquanto ele se perguntava sobre a fumaça negra que o prendia, a fumaça se dispersou instantaneamente, deixando-o cair no chão com um baque surdo. A sala mergulhou em um silêncio constrangedor. Long Shen não pôde deixar de pensar: que diabos está acontecendo? Eu não estava ainda dentro do salão do santuário. Como eu vim parar aqui de repente, Model? Então, de repente, ele se lembrou de Shixiu e da mãe dela. E bem quando ele estava prestes a procurá-las, Li Shixiu apareceu de repente bem na sua frente. Ela agarrou as bochechas dele com as 2 mãos e esfregou com força. Você está bem? Sente alguma dor? Corado, Long Shun deu um tapa nas mãos dela para afastá-las. Resmungando que estava bem, mas Li Shixiu de repente começou a chorar. Chorando que a culpa era toda dela. Long Shun perguntou rapidamente: como está sua mãe? Li Shixiu forçou um sorriso em meio às lágrimas, dizendo que os espíritos infantis e Zedagen a ajudaram. Suas feridas foram curadas e agora ela estava apenas dormindo. Ouvindo isso, Long Shun ficou completamente confuso. Que tipo de reviravolta é essa? Eu pisco uma vez e perco metade da história. O cão ancestral se aproximou e perguntou: finalmente acordou, moleque? Esfregando a cabeça dele. Long Shun exigiu saber o que tinha acontecido.
O vira-lata apenas disse que explicaria quando chegasse em casa. Zed Dagen deu uma risadinha e acrescentou: mal posso esperar para ver. Como você vai explicar isso para seus descendentes? As palavras fizeram a sala inteira ficar em silêncio. Li Shixiu se apressou para apresentá-lo. Este é Zed Dagen, o grande supervisor celestial. Mas quanto mais Long Shun encarava seu rosto, mais familiar ele parecia. Ele apontou e disse: espera um segundo. Você não é o cara que jogou uma bola de futebol em mim? Zed Dagen de repente cuspiu uma golfada de sangue. Os espíritos infantis entraram em pânico, correndo para perguntar se ele estava bem. Sem responder, ele o chamou para perto com um aceno, sussurrando que eles precisavam partir imediatamente. Com o movimento de seu leque, eles desapareceram sem deixar vestígios. Li Shixiu olhou para Long Shun com admiração e olhos brilhando. Viu? Você realmente é abençoado pelos deuses. Long Shun abriu a boca para explicar, mas a mãe dela saiu lentamente do quarto. Li Shixiu correu para frente, abraçando-a com força. A cena aqueceu o coração de Long Shun e do cão ancestral, e até do velhinho do saco de rede na porta. Ele derramou 2 linhas de lágrimas. Pegando sua cesta, caminhou lentamente em direção ao pôr do sol, cantando a velha rima. A criança que chora, o tigre leva. A criança boazinha ganha um pedaço de bolo. Ele deixou apenas um prato de bolos no portão. Quando Long Shun e o cão ancestral voltaram para casa, ele checou o celular e viu que as compras tinham sido entregues a 8 horas. O gelo já tinha derretido há muito tempo. O cão ancestral olhou para o rosto sombrio dele e perguntou: o que você é? Algum tipo de senhor feudal para receber tributos do povo? Long Shun revirou os olhos. Essa foi a encomenda da Li Shixiu, entregue pelo supermercado, seu idiota. O pelo do vira-lata se arrepiou. Pirralho. Você tem sido desrespeitoso desde o começo, eu posso relevar outras coisas. Mas é melhor você ter cuidado com o jeito que fala comigo. Long Shun abriu a porta com um empurrão e zombou. Senão o quê? E se eu parar de te alimentar? Vamos ver se você continua com essa marra toda. O vira-lata amoleceu na hora, choramingando para ele se apressar e preparar a comida. Dizendo que estava morrendo de fome, mas Long Shun apenas pegou o celular e disse secamente: lava as patas primeiro. Long Shun deu uma olhada nas mensagens que Li Shixiu havia lhe enviado. Ele digitou de volta apenas algumas palavras simples. Depois, correu para a cozinha para preparar um banquete canino para seu ancestral. Quando Li Shixiu viu a resposta dele, ela paralisou por um momento. Então, um sorriso radiante se espalhou por seu rosto. Tudo porque a mensagem dele tinha apenas 6 palavras: pare de se desculpar para mim. Durante o jantar, Long Shun pressionou o ancestral canino por respostas. Ele queria saber o que tinha acontecido enquanto estava inconsciente. Aquele garoto, Zed Dagen, realmente matou o espírito da bruxa e curou a mãe de Xixi. Pegando um prato, Long Shun suspirou. Parece que eu perdi toda a parte boa. Então ele perguntou. Então, o Zed Dagen. Ele é um deus como você? O vira-lata balançou a cabeça, dizendo que Zed Dagen não era. E mandou ele parar de ficar arrumando parente por aí. Long Shun insistiu. Então por que você ficou só olhando? Se tivesse lutado, aquele monstro teria desaparecido num instante. O ancestral canino suspirou. Eu não estava só olhando. Eu não tenho mais nenhum poder divino. Eu só posso observar. Long Chin franziu a testa. Mas você me salvou do fantasma da donzela antes. Não salvou. A expressão do vira-lata se fechou. E esse é exatamente o problema. Ele revelou que Long Shun já tinha parado de respirar. Naquele dia, para salvá-lo, o ancestral havia derramado até a última gota de seu poder no corpo dele. Era por isso que Long Shun agora possuía uma regeneração tão poderosa. A voz do ancestral canino ficou solene. De agora em diante, você deve me ajudar a recuperar minha força. Enquanto isso, sob o céu noturno, uma garota segurando um arco estava no topo de um poste de energia. Ela olhou para a distância por um momento. E então desapareceu nas sombras. Na manhã seguinte, Long Shen acordou com o corpo todo dolorido. Ele gemeu, se perguntando como seu corpo podia ser tão fraco. Só um pouquinho de corrida e meus músculos já doem tanto assim. Ele não percebeu que tinha sobrevivido a uma batalha brutal na noite anterior. O vira-lata
De repente pediu para ele encontrar uma crônica histórica. Em resumo, um livro que registrava as mudanças do mundo desde os tempos antigos até agora. Long Shun revirou os olhos, pegou um livro de história da escola e o empurrou para ele. Então, ele foi para a escola. No caminho, ele se lembrou das palavras de seus ancestrais: com a regeneração, ele nunca mais seria manipulado por espíritos. No entanto, quando chegou ao portão da escola e viu a estátua, seus passos congelaram e o medo apertou seu peito. E ele a contornou. Naquele momento, um colega de óculos parou em frente à estátua. Bem quando Long Shun passava por ali. O aparelho na mão do garoto bipou forte, mas assim que Long Shun se afastou, o aparelho ficou em silêncio. O garoto ajeitou os óculos, encarando as costas de Long Shun que se distanciavam. Ele pegou o celular e começou a filmá-lo, seguindo-o, mas, bem quando tinha acabado de começar, alguém arrancou o celular de sua mão. Duas garotas furiosas o fuzilaram com o olhar. O que você pensa que está fazendo? Você estava nos filmando escondido.